Você já parou para pensar em quantas pessoas vivem sozinhas, completamente sozinhas, esperando por uma visita que nunca chega? A história que você vai ouvir agora é sobre Mariana, uma mulher de 68 anos que passou anos acreditando que o destino a havia condenado à solidão. Ela tinha 3 filhos, mas nenhum deles estava por perto. Ela tinha um apartamento cheio de lembranças, mas vazio de vida. Todos os dias eram iguais, silêncio, rotina, e aquela dor que só quem já se sentiu invisível conhece. Mas tudo mudou quando uma menininha de 5 anos fez algo que ninguém mais teve coragem de fazer. Algo tão simples, mas tão poderoso, que transformou não apenas a vida de Mariana, mas revelou uma verdade que todos nós precisamos ouvir. Antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se, porque essa história vai mexer com algo muito profundo dentro de você. Garanto que você não vai sair dessa história da mesma forma que entrou. Vamos lá! A chuva batia forte nas vidraças do apartamento 304. Mariana observava as gotas escorrendo pelo vidro, desenhando caminhos tortuosos que se encontravam e se separavam, exatamente como sua vida. Aos 68 anos, ela havia se acostumado com o silêncio. O apartamento de 2 quartos parecia imenso demais para uma pessoa só, mas era tudo o que lhe restava após a partida de Augusto, seu marido, há 5 anos. O relógio da parede marcava 7 da noite. Hora do jantar solitário, como todos os outros. Mariana aqueceu a sopa que preparara pela manhã e sentou-se à mesa, sozinha, com apenas o som da televisão ao fundo para criar a ilusão de companhia. Não era sempre assim. Houve um tempo em que aquela mesa estava cheia de risadas, conversas animadas, discussões calorosas sobre política e futebol. Havia um tempo em que ela tinha uma família. 3 filhos. Roberto, o mais velho, agora com 45 anos, vivia em Curitiba com a esposa e 2 filhos adolescentes. Camila, do meio, 42 anos, morava em Brasília, divorciada, focada na carreira de advogada. E Daniel, o caçula, 38 anos, estava em Porto Alegre, casado havia 10 anos, sem filhos. Quando foi a última vez que viram os 3 juntos? Mariana mal conseguia lembrar. Talvez no funeral de Augusto. Ou teria sido no Natal anterior a isso. Os anos se misturavam na memória nebulosa de quem envelhece sozinha. Eles ligavam, claro. Uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses. Conversas rápidas, protocolares. Oi, mãe, tudo bem? Aqui está tudo corrido, mas está tudo bem. E você? Sempre a mesma pergunta, sempre a mesma resposta que Mariana aprenderá a dar: estou bem, meu filho. Não se preocupe comigo. Mas não estava bem. Estava morrendo de solidão, um pouquinho a cada dia. O apartamento estava cheio de fantasmas. Fantasmas felizes, paradoxalmente. Fotos nas paredes mostravam uma família unida. Ali, Roberto com 6 anos, segurando o irmãozinho recém-nascido. Acolá, Camila na formatura, sorriso enorme, Mariana e Augusto ao seu lado, transbordando de orgulho. E na estante da sala, a foto favorita de Mariana, os 5 juntos na praia, há 25 anos, quando os filhos ainda eram jovens e a família ainda era prioridade. O que aconteceu? Quando exatamente a distância começou? Mariana sabia a resposta, mesmo que não quisesse admitir. Começou gradualmente, como todas as tragédias silenciosas. Os filhos cresceram, foram para a universidade, casaram-se, mudaram-se para outras cidades em busca de melhores oportunidades. E ela e Augusto ficaram. Vamos visitá-los, Augusto sempre dizia. E visitavam, nos primeiros anos. Mas as visitas foram se espaçando, as agendas nunca coincidiam, sempre havia algo mais urgente. Então Augusto adoeceu. Câncer de pâncreas, agressivo, sem chances. Os filhos vieram para o funeral, ficaram 3 dias, e depois voltaram para suas vidas. Mariana entendeu. Eles tinham empregos, compromissos, suas próprias famílias. Ela não podia exigir que abandonassem tudo para cuidar dela. Mas o entendimento não apagava a dor da solidão. Na manhã seguinte, Mariana acordou com a decisão de fazer algo diferente. Não podia continuar assim, deixando os dias escorrerem entre os dedos como areia. Vestiu-se com cuidado, pegou a bolsa e desceu até a padaria da esquina. Era uma quinta-feira comum, o céu ainda nublado da chuva da véspera. Bom dia, dona Mariana. O dono da padaria, seu João, sempre a cumprimentava com o mesmo entusiasmo. Era um dos poucos contatos humanos genuínos que ela tinha. Bom dia, João. O de sempre, por favor. Enquanto esperava seu pão francês e café com leite, observou as pessoas ao redor. Famílias tomando café juntas antes da escola e do trabalho. Um casal de idosos dividindo um pedaço de bolo, rindo baixinho de algo. Uma jovem mãe tentando convencer o filho pequeno a comer o sanduíche.
Mariana sentiu o aperto familiar no peito. Inveja não era uma emoção que gostava de admitir, mas ali estava ela, invejando estranhos que tinham que ela perderá, companhia. De volta ao apartamento, decidiu ligar para Roberto. Talvez pudesse visitá-lo no próximo mês, conhecer melhor os netos que só via em fotos no WhatsApp. Alô? A voz dele parecia distante, ocupada. Roberto, meu filho, é a mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Desculpa, estou no meio de uma reunião, pode ser rápido? Mariana engoliu a decepção. Sim, claro. Eu só queria saber se eu poderia ir visitá-los mês que vem. Faz tanto tempo. Mãe, mês que vem vai ser complicado. Os meninos têm provas, Luciana está com um projeto enorme no trabalho, e eu estou viajando muito. Que tal deixarmos para o final do ano? Final do ano. Faltavam 8 meses. Claro, sem problemas. Não quero atrapalhar. Você nunca atrapalha, mãe. É só que está tudo muito corrido mesmo. Eu ligo no fim de semana, ok? Beijo. A ligação terminou antes que Mariana pudesse responder. Tentou Camila em seguida, mas caiu direto na caixa postal. Daniel atendeu, mas estava no trânsito, apressado, prometeu ligar depois. Nunca ligou. Mariana sentou-se no sofá, olhando para o telefone silencioso em suas mãos. Não eram maus filhos. Ela sabia disso. Eram apenas ocupados. Vivendo suas vidas. Ela não podia culpá-los por seguirem em frente. Mas por que seguir em frente significava deixá-la para trás? As semanas se arrastaram. Mariana estabeleceu uma rotina para preencher os dias vazios. Segunda e quarta ia ao supermercado. Terça e quinta frequentava um grupo de idosos na igreja do bairro. Sexta era dia de médico, sempre havia alguma consulta, algum exame de rotina. Sábado e domingo eram os piores. Sem compromissos, sem desculpas para sair de casa, apenas ela e o silêncio. Foi num sábado de maio que tudo mudou. Mariana estava regando as plantas da varanda quando ouviu um barulho no corredor. Vozes abafadas, risadas contidas. Curioso. Geralmente o prédio era silencioso aos fins de semana. Algumas horas depois, quando foi buscar a correspondência, encontrou a vizinha do 302, Dona Beatriz, no hall de entrada. Oi, Mariana. Você já conheceu os novos vizinhos? Novos vizinhos? Sim. Uma família se mudou para o 306 hoje. Um casal jovem com uma menininha. A pequena é uma graça. Mariana sentiu uma pontada estranha. Esperança? Curiosidade? Ou apenas a lembrança de quando seus próprios filhos eram pequenos e enchiam os corredores de barulho e vida? Nos dias seguintes, ocasionalmente ouvia a menininha no corredor. Sua voz aguda ecoava pelas paredes, cantando músicas infantis desafinadas que arrancavam um sorriso involuntário de Mariana. Uma vez, cruzou com a família no elevador. O pai, um homem de uns 35 anos, apresentou-se como Rafael. A mãe, Júlia, segurava a mão da filha, Sofia, que não devia ter mais que 5 anos. Prazer em conhecê-los, Mariana disse educadamente. O prazer é nosso, Dona Mariana, Rafael respondeu. Se precisar de alguma coisa, estamos logo ali no 306. Era apenas cortesia, Mariana sabia. Mas mesmo assim aqueceu seu coração. Uma semana depois, estava voltando do mercado, carregando 2 sacolas pesadas, quando Rafael saiu do elevador. Dona Mariana! Deixe-me ajudá-la com isso. Não precisa, querido, eu consigo. Mas ele já havia pegado as sacolas, insistindo em levá-las até sua porta. Sofia pulava ao lado do pai, tagarelando sobre a aula de balé. Muito obrigada, Mariana disse quando chegaram à sua porta. Dona Mariana, Sofia de repente puxou sua saia. A senhora mora sozinha? Sofia. Júlia, que acabará de sair do 306, repreendeu a filha. Não se pergunta isso. Mas Mariana sorriu. Está tudo bem. Sim, querida, moro sozinha. Os olhos da menina se arregalaram. Mas a senhora não fica com medo? Eu teria medo de ficar sozinha. Algo se rompeu dentro de Mariana. Aquela inocência infantil, aquela preocupação genuína de uma criança que mal a conhecia. Às vezes sim, admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Mas a gente se acostuma. Sofia começou a aparecer com mais frequência. Primeiro, foi apenas um oi, Dona Mariana, no corredor. Depois, pequenas conversas quando se encontravam. A menina era curiosa, falante, cheia de perguntas sobre tudo. A senhora tem filhos? Perguntou um dia. Tenho 3. Mas eles moram longe. Por que moram longe? Por que não moram com a senhora?
Como explicar para uma criança de 5 anos conceitos complexos como independência, carreiras, distância? Porque eles cresceram e precisaram fazer suas próprias vidas, Mariana respondeu simplesmente. Sofia franziu o senho, como se tentasse processar aquela informação. Quando eu crescer, vou morar pertinho da minha mãe. Assim ela nunca vai ficar sozinha. Mariana sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Sua mãe é uma mulher de sorte. Rafael e Júlia eram sempre educados, mas mantinham uma distância respeitosa. Mariana entendia. Eram jovens, ocupados com suas próprias vidas. Não precisavam de uma vizinha idosa e solitária se intrometendo. Mas Sofia parecia ter outros planos. Uma tarde, Mariana ouviu batidas na porta. Quando abriu, encontrou a menina sozinha no corredor, segurando um desenho. Oi, dona Mariana. Fiz isso para a senhora. Era um desenho colorido, claramente feito por mãos infantis. Mostrava duas figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas, sob um sol amarelo enorme. Somos eu e a senhora, Sofia explicou orgulhosa. Porque a senhora é minha amiga. Mariana teve que se segurar para não chorar. É lindo, querida. Muito obrigada. Sofia. A voz de Júlia veio do apartamento. Você está incomodando a dona Mariana de novo? Não, não está incomodando, Mariana apressou-se em dizer quando Júlia apareceu na porta. Ela apenas me trouxe este desenho maravilhoso. Júlia pareceu aliviada, mas também um pouco preocupada. Sofia tem essa mania de, bem, ela se afeiçoou à senhora. Espero que não a incomode. De jeito nenhum, Mariana disse, e era verdade. Pela primeira vez em anos, sentia-se útil vista. Ela me alegra os dias. Nos meses seguintes, uma rotina se estabeleceu. Sofia visitava Mariana quase todos os dias depois da escola. Às vezes apenas por 10 minutos, outras vezes ficava por 1 hora, desenhando na mesa da cozinha enquanto Mariana preparava o jantar ou contando histórias da escola com aquele entusiasmo infantil que faz até as coisas mais banais parecerem extraordinárias. Rafael e Júlia inicialmente pareciam hesitantes, mas gradualmente relaxaram ao perceber o quanto a filha gostava da vizinha. E Mariana? Mariana voltou a ter algo pelo que acordar animada todas as manhãs. Por que seus filhos não vêm te visitar? Sofia perguntou um dia, com aquela franqueza brutal das crianças. Mariana pausou, pensando em como responder. Eles são muito ocupados, querida. Têm trabalho, suas próprias famílias. Mas você é a família deles, Sofia disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Família tem que ficar junta. Do lado da boca de uma criança. O dia das mães chegou. Mariana acordou cedo, como sempre, mas com um peso extra no peito. Era o 6º dia das mães sem Augusto. O primeiro, ela passou cercada pelos filhos, todos fingindo que estava tudo bem, que o vazio à mesa não doía tanto. Mas nos anos seguintes, as visitas foram ficando mais raras, mais curtas. Este ano, Roberto ligou pela manhã. Parabéns, mãe. Os meninos mandam um beijo. A gente queria ter ido aí, mas sabe como é, né? No próximo a gente se organiza melhor. Camila mandou uma mensagem. Feliz Dia das Mães. Coração vermelho, te amo. Daniel nem isso. Provavelmente esqueceu, como esquecera no ano anterior. Mariana passou o dia tentando não pensar muito. Assistiu à televisão, leu algumas páginas de um livro, preparou um almoço que mal tocou. À tarde, decidiu deitar-se um pouco. Acordou com batidas insistentes na porta. Confusa, ainda meio sonolenta, foi atender. Rafael, Júlia e Sofia estavam do lado de fora, todos sorrindo. Sofia segurava um buquê de flores amarelas, margaridas, as favoritas de Mariana, embora ela nunca tivesse mencionado isso. Feliz Dia das Mães, Dona Mariana, Sofia gritou, pulando animada. Mariana ficou sem palavras. Sofia insistiu, Júlia explicou, um sorriso gentil no rosto. Ela disse que você é como uma avó para ela e que não podia deixar você passar o Dia das Mães sozinha. Nós preparamos um jantar, Rafael acrescentou, levantando uma sacola. Nada muito elaborado, mas pensamos que poderíamos jantar juntos. Se a senhora quiser, claro. Mariana olhou para aqueles 3 rostos sorridentes e simplesmente desmoronou. As lágrimas vieram sem controle, anos de solidão e dor finalmente encontrando uma saída. Ei, não chore, Sofia largou as flores e abraçou as pernas de Mariana. A gente veio para te deixar feliz. E deixaram, querida, Mariana conseguiu dizer entre soluços. Vocês não fazem ideia de quanto. Jantaram juntos naquela noite. Rafael preparou um macarrão simples mas delicioso. Júlia fez uma salada. Sofia insistiu em ajudar a colocar a mesa, dispondo os talheres com cuidado exagerado de criança querendo fazer tudo perfeito. À mesa, pela primeira vez em 5 anos, Mariana não se sentiu sozinha.
Ouviu histórias do dia a dia deles, riu das travessuras de Sofia na escola, deu conselhos sobre a planta que Júlia não conseguia manter viva. Por que seus filhos não vieram? Sofia perguntou de repente, inocente. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Rafael e Júlia trocaram olhares preocupados. Mas Mariana apenas sorriu, uma tristeza antiga nos olhos. Eles moram longe, querida. E estão muito ocupados. Isso é triste, Sofia declarou. Se eu morasse longe, ligaria para minha mãe todo dia. Sofia, Júlia começou. Está tudo bem, Mariana interrompeu. Ela está certa. É triste mesmo. Após aquela noite, algo mudou. Rafael e Júlia começaram a incluir Mariana mais frequentemente em pequenas coisas. Um almoço de domingo. Uma ida ao parque com Sofia. Um café da tarde na varanda deles. Mariana floresceu. Voltou a se arrumar com mais cuidado, a cozinhar além do estritamente necessário para sobreviver, a sorrir genuinamente. A solidão ainda estava lá, especialmente nas noites longas e nos fins de semana quando Rafael, Júlia e Sofia tinham seus próprios programas em família. Mas não era mais aquele vazio devorador de antes. Os filhos de Mariana notaram a mudança. Nas ligações esporádicas, comentavam que ela parecia mais animada. Fiz amizade com os vizinhos novos, explicava. Uma família muito simpática. Roberto parecia aliviado. Que bom, mãe. Fico feliz que você tenha companhia. Mariana não mencionava o quanto aquela companhia significava. O quanto Rafael e Júlia, quase sem perceber, estavam preenchendo o vazio que os próprios filhos haviam deixado. Um dia, Sofia chegou da escola mais animada que o normal. Dona Mariana! Dona Mariana! Tem uma festa na escola sexta-feira. É o dia dos avós e cada aluno pode levar um avô ou uma avó. O coração de Mariana se encheu de esperança perigosa. Minha avó mora em Recife e não pode vir, Sofia continuou, falando rápido como sempre fazia quando estava empolgada. E o vovô morreu quando eu era bebê. Então eu pensei, a senhora poderia ser minha avó emprestada. Mariana mal conseguia respirar. Sofia, isso é, você precisa perguntar aos seus pais primeiro. Eu já perguntei. Eles disseram que se a senhora topar, pode ir sim. E foi assim que, numa sexta-feira ensolarada de junho, Mariana se viu entrando numa escola primária pela primeira vez em décadas. Sofia segurava sua mão com força, apresentando-a orgulhosa às professoras e colegas. Esta é minha avó Mariana. Mariana passou a tarde assistindo a apresentações infantis, comendo brigadeiro e brincando de passa-anel. As outras crianças, vendo que Sofia tinha uma avó presente, começaram a incluir Mariana em suas brincadeiras também. No caminho de volta, Sofia não parava de falar. Foi o melhor dia. Obrigada por ter ido, vó Mariana. Vó Mariana. Seu coração se apertou e se expandiu ao mesmo tempo. Obrigada a você por me convidar, querida. Naquela noite, sozinha no apartamento novamente, Mariana olhou para o telefone. Queria ligar para os filhos, contar sobre o dia maravilhoso que tivera. Mas sabia que não entenderiam. Ou pior, entenderiam e se sentiriam culpados. Ou pior ainda, não se importariam. Decidiu não ligar. Os meses voaram. Sofia se tornou presença constante na vida de Mariana. A menina a visitava quase todos os dias, às vezes apenas para um abraço rápido, outras para passar horas fazendo lição de casa na mesa da cozinha enquanto Mariana preparava biscoitos. Rafael e Júlia também haviam se tornado verdadeiros amigos. Jantares compartilhados tornaram-se rotina semanal. Mariana os ajudava quando precisavam de alguém para buscar Sofia na escola. Eles a incluíam em passeios familiares. Era quase perfeito. Quase. Porque Mariana ainda acordava no meio da noite, lembrando-se de que aquela não era realmente sua família. Eram vizinhos gentis. Amigos bondosos. Mas não eram seus filhos. Não eram seus netos. Roberto, Camila e Daniel continuavam distantes. As ligações haviam se tornado ainda mais espaçadas. Ninguém mencionou visitar no Natal. Ninguém perguntou sobre os planos de fim de ano. Foi numa noite chuvosa de novembro que Mariana teve a coragem de confrontar a verdade. Pegou o telefone e ligou para Roberto. Mãe? Tudo bem? É tarde. Roberto, eu preciso te fazer uma pergunta. E quero que seja honesto comigo. Silêncio do outro lado. Por quê? Por que vocês se afastaram tanto? O que eu fiz de errado? Mãe. A voz dele estava carregada de culpa. Você não fez nada errado. Então por que sinto que perdi meus filhos? Por que os vizinhos passam mais tempo comigo do que vocês? Roberto respirou fundo. Porque é mais fácil, mãe. É mais fácil fingir que está tudo bem, que você está bem, do que encarar a realidade de que deixamos você sozinha.
É mais fácil viver nossas vidas e fingir que não temos essa culpa no peito. A honestidade brutal doeu mais do que Mariana esperava. Quando o pai morreu, Roberto continuou, voz quebrando, deveríamos ter ficado mais presentes. Eu sei disso. Mas cada um de nós estava lidando com a própria dor, as próprias vidas complicadas. E foi ficando mais fácil deixar o tempo passar. Mais fácil mandar uma mensagem do que pegar um avião. Mais fácil prometer na próxima do que realmente aparecer. Mariana estava chorando silenciosamente. Me desculpa, mãe. Eu sou um filho horrível. Não, Mariana disse, limpando as lágrimas. Você é apenas humano. Todos vocês são. E eu preciso parar de esperar que vocês preencham o vazio que ficou quando seu pai morreu. Não é justo com vocês. Desligaram depois de uma longa conversa. Não resolveram tudo, algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar numa única noite. Mas foi um começo. Dezembro chegou com suas promessas de renovação. Mariana estava na cozinha, preparando biscoitos de Natal, quando ouviu a batida na porta. Era Sofia, mas não com seu entusiasmo usual. A menina parecia nervosa. Oi, vó Mariana. Posso entrar? Claro, querida. O que foi? Você está bem? Sofia entrou devagar, segurando algo nas mãos. Um envelope branco, dobrado várias vezes. Eu escrevi uma coisa. Mas tive medo de te dar. Mas a mãe disse que eu devia dar porque senão eu nunca ia te contar. Mariana secou as mãos no avental, curiosa e preocupada. Contar o quê, querida? Sofia estendeu o envelope, evitando olhar nos olhos de Mariana. Nós vamos nos mudar. O mundo parou. A mãe conseguiu uma promoção muito grande no trabalho. Mas é em São Paulo. A gente vai no mês que vem. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia um bilhete escrito com a caligrafia torta de uma criança. Querida vó Mariana. Eu não quero ir embora. Você é a melhor vó do mundo todo e eu vou sentir muita saudade. Mas a mãe diz que às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis. Eu queria te contar uma coisa que eu nunca tive coragem. Aquele dia que eu bati na sua porta pela primeira vez, não foi por acaso. Eu ouvi você chorando. Através da parede. E eu fiquei triste porque ninguém devia chorar sozinho. A mãe diz que você tem filhos que moram longe. E eu sei que eu não sou sua neta de verdade. Mas no meu coração você é minha avó. E eu espero que no seu coração eu seja sua neta também. Eu te amo muito. Sofia. Mariana leu e releu o bilhete, lágrimas escorrendo livremente. Sofia finalmente olhou para ela, os próprios olhos brilhando de lágrimas. Você me ouviu chorando? Sofia acenou, envergonhada. Foi no dia que a gente se mudou. De noite. Você estava chorando muito. E eu pensei, preciso fazer ela sorrir. Mariana puxou a menina para um abraço apertado, aquele que apenas avós sabem dar. Você fez, querida. Você fez muito mais que isso. Você me devolveu a vontade de viver. Choraram juntas por um tempo. Quando finalmente se separaram, Mariana enxugou as lágrimas de Sofia com o polegar. Você vai fazer muita falta. Mas sabe de uma coisa? São Paulo não é tão longe assim. Podemos nos falar pelo telefone, fazer videochamadas, e eu posso visitá-los. Promete? Prometo. Rafael e Júlia chegaram pouco depois, claramente cientes de que Sofia havia contado. A conversa foi longa, emocionada. Falaram sobre manter contato, sobre visitas regulares, sobre não deixar a distância apagar o vínculo que construíram. Naquela noite, depois que eles foram embora, Mariana se sentou no sofá com o bilhete de Sofia nas mãos. Leu novamente aquelas palavras escritas com amor infantil e honestidade brutal. E então pegou o telefone. Ligou para Roberto, Camila e Daniel. Um por um. Eu preciso de vocês, disse a cada um. Simples assim. Sem acusações, sem culpa. Apenas a verdade nua. Não posso exigir que mudem suas vidas, mas preciso que saibam, eu preciso de vocês. E se vocês quiserem ter uma mãe viva e presente, precisam me ter em suas vidas também. Foi difícil. Foi vulnerável. Foi assustador. Mas foi necessário. O Natal daquele ano foi diferente. Roberto veio com a família. Camila também. Daniel não pôde ir, mas prometeu visitar no ano novo, e dessa vez Mariana acreditou. E quando Sofia, Rafael e Júlia apareceram no dia 23 para se despedir antes da mudança, encontraram o apartamento cheio. Cheio de vida, de risadas, de família. Estes são meus filhos, Mariana apresentou orgulhosa. E estes, apontou para Rafael, Júlia e Sofia, são meus anjos. Os que me lembraram que nunca é tarde para recomeçar.
Sofia olhou ao redor, para aquele apartamento que meses atrás vivia em silêncio sepulcral, agora transbordando de vozes e amor. Você não está mais sozinha, vó Mariana, sussurrou, apertando sua mão. Não, querida, Mariana respondeu, olhando para todos ao seu redor. Não estou mais. E pela primeira vez em anos, era verdade. Porque Sofia havia tido coragem de fazer o que ninguém mais teve, dizer a verdade que ninguém queria ouvir. Que solidão mata. Que família precisa se fazer presente. Que um bilhete de uma criança pode mudar uma vida inteira. Mariana guardaria aquele bilhete para sempre, lembrança de que às vezes é preciso uma criança para ensinar aos adultos o que realmente importa, amor, presença e coragem de dizer a verdade. O tal de uma criança, contou a verdade que ninguém tinha coragem de dizer, que solidão mata aos poucos, que família precisa estar presente, e que às vezes precisamos de alguém para nos mostrar que ainda somos importantes. Sofia teve a coragem que os adultos não tiveram. E Mariana? Ela aprendeu que nunca é tarde para pedir o amor que merecemos. Essa história nos lembra que cada um de nós conhece alguém que está sozinho. Alguém esperando por uma ligação, por uma visita, por um sinal de que não foi esquecido. E talvez, depois de ouvir essa história, você saiba exatamente quem precisa ouvir que é amado hoje. Se essa história tocou seu coração, não esquece, se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que transformam, deixa aqui nos comentários o nome de alguém que você vai ligar ou visitar hoje por causa dessa história, e dá aquele like para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem. A solidão de alguém pode acabar com um gesto seu. Até a próxima história!